Bem-vindo à aula inaugural de Tornar-se. Tornar-se é mais do que uma mentoria, é um grupo de estudos e pesquisa do comportamento, da espiritualidade e da ciência. Esse grupo surgiu no final de 2023 e nele eu conto as minhas experiências espirituais. Mas o meu objetivo não é só contar, é ampliar as minhas experiências, trocar os conhecimentos que eu venho tendo ao longo da minha vida sobre o tema de comportamento e o tema de espiritualidade. Como essas duas dinâmicas do visível e do invisível atuam e trazem para a gente uma realidade na vida. Eu utilizo da ciência justamente porque a minha experiência espiritual me mostrou que se eu ficasse tão focada no mundo místico, eu ficaria perdida. Da mesma forma que se eu fico muito focada e atrelada à ciência, eu me sinto limitada de expandir as experiências que eu tenho. Então, a unidade é para eu buscar um equilíbrio e uma fundamentação para fazer isso de forma tranquila, segura, sem gerar nenhum desgaste. A gente vai passar por uma apresentação, eu vou usar de um recurso para ir pontuando e principalmente alinhando com vocês o que eu entendo de comportamento, de espiritualidade, aonde a ciência entra e como a gente vai realizar esse trabalho. Vamos compartilhar a tela. Eu entendo a vida como um grande laboratório da alma. Todo o trabalho que eu faço é focado neste entendimento. Somos todos espíritos, alguns em um corpo físico, em uma oportunidade de experiência, e outros em um corpo espiritual, com outra oportunidade de experiência e amplitude de conhecimento. Então, para introduzir, eu preciso alinhar o que é comportamento para mim, para que você entenda por onde a gente vai passar. Comportamento é uma forma de fazer. Isso não sou nem eu que digo. E o comportamento, essa forma de fazer, tem uma identidade própria. A gente não precisa ir muito longe. É só nos observarmos perante aos pais, aos irmãos, aos colegas, as pessoas que a gente se conecta, às vezes até um companheiro. Nós todos temos alguma singularidade. E esse comportamento ele se materializa a partir de um pensamento que nada mais é do que uma inteligência racional que pode ter um aprendizado, mas pode vir de uma memória. São muitas as teorias que falam das memórias. São muitas as ciências que demonstram essas memórias. Depois nós temos um sentimento, que é uma inteligência que demonstra como a gente compreende e reage aos fatos. A inteligência emocional, ela está tanto no meio de compreensão como numa resposta automática do corpo, a qual a gente não tem controle até que a gente se conheça tão bem que a gente consiga criar pausas e decidir o que a gente vai fazer com aquilo que a gente está sentindo. E por último, a gente tem a vontade, que é um grande impulso em busca de sentido. Por que eu acordo de manhã, às vezes, com vontade de fazer algo? O que eu estou buscando atrás desse símbolo, deste algo? Que nada mais é do que, e eu entendo como a inteligência espiritual, aquela que nos impulsiona a ampliar o nosso conhecimento, a desenvolver a nossa alma e buscar sentido em estar nesta presente experiência da vida.
Dentro do mundo do comportamento, a ciência demonstra que ele é um processo neurobiológico, existem estilos emocionais com atividades cerebrais que reúnem essas memórias, essas percepções e essa dinâmica da vontade em tipo, intensidade, duração, e eu não coloquei aqui, mas singularidade. Eles atuam numa área que a gente chama de área superior, que é o córtex pré-frontal, que é o responsável pelo planejamento e ação. Mas entenda, o córtex pré-frontal é o último órgão a ser formado no corpo. Desde a nossa gestação, aliás, desde a nossa embriologia, há órgãos que começaram antes. E como começaram antes, são um pouco mandatórios nessa reação ao comportamento, nessa forma de fazer. Espiritualidade. Para que a gente não entre no mundo de discussões muito filosóficas, eu trago aqui a palavra espiritualidade. A etimologia dela vem da palavra espírito, vem do latim. Então, quando o homem criou essa palavra, ele queria dar um significado, e era o significado do sopro, da respiração, da alma, dessa coragem, desse nosso vigor, que é tão singular a cada pessoa. E o sufixo idade, que quando se une à espiritualidade, ele está indicando uma qualidade ou uma condição. É usado para formar nomes abstratos, mas indica tanto qualidade quanto tempo. Então, às vezes uma experiência que me demonstra ter uma idade maior do que aquela que eu aparento. O conceito da espiritualidade de forma, vamos dizer, social, comum, é que independente da sua religião, da sua crença, há uma força criadora que não se explica. Esta energia criadora, muitos de nós denominamos Deus, mas outros denominam vida, outros denominam destino. Eu não vou me pegar no nome, mas eu vou me pegar no conceito. É uma força criadora que não se explica. Então, independente do nome que você dê, eu vou utilizar Deus, porque é um nome mais fácil. Deus existe. Então, dentro da espiritualidade, Deus existe. E não significa uma entidade espiritual, mas significa uma força de criação. O segundo conceito é que há uma força de criação também que atua no homem, a qual a gente denomina consciência, que mistura um pouco da nossa inteligência, o nosso jeito de fazer com o nosso humor, com a nossa intensidade em fazer as coisas. E isso nós chamamos de espírito. Mas há também essa força de criação nos animais, nos seres vivos, que também têm espíritos. E esses espíritos, enquanto consciência, são campos de energia. E a energia não morre. Então, há uma inteligência individual que, como energia, não morre, ela não se finda. Ela continua, ela sempre está disponível. A consciência, essa inteligência produz imagens, produz ideias, produz símbolos, palavras, e traduz isso em sensibilidade, em sentimentos. Essa é a nossa primeira percepção do mundo quando nascemos. A gente sai, aliás, dentro da barriga a gente já sente muita coisa. Essas sensações são impressas no nosso corpo, nas nossas células. E quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é chorar. A gente expressa um sentimento, algo que aconteceu conosco. Então, há uma comunicabilidade sutil. E é nessa comunicabilidade sutil que o homem busca respostas. O quarto é o exercício da vida. A vida é uma evolução constante. A gente não precisa ficar debatendo sobre isso.
todos nós acordamos de dia e o dia, todos os dias, se iniciam ao amanhecer e se findam ao anoitecer. Então, o dia, a vida se renova dia a dia. Cada dia é uma nova oportunidade, é um novo aprendizado, é um novo desafio, é uma nova experiência. E a quinta é o que a gente, e eu não achei outro nome melhor para denominar reencarnação, ou mais amplo, para denominar reencarnação. Se somos todos espíritos, alguns estão em corpo físico e outros não, visto que estamos falando de espiritualidade, ok? Mas a reencarnação, a gente não precisa criar grandes polêmicas. A gente pode observar que todos os dias, ao dormir, a gente apaga. E todos os dias, ao acordar, a gente acende. Então, todos os dias, nós estamos nos conectando novamente à vida através desse corpo físico. Comportamento e espiritualidade, muitas vezes, é entendido numa dinâmica, que é a dinâmica do amor. Esse é um conceito que eu entendo que é universal, independente da crença, independente da atitude ou da atividade. As pessoas discutem Deus, mas eu nunca vi pessoas discutirem o amor. Dentro da ciência humana, a filosofia, o amor é um impulso do ser. A filosofia, ela entende como uma força inexaurível, que se renova sem cessar e enriquece quem dá e quem recebe. É uma necessidade da alma. A vida é uma união, e na vida o amor é uma união, é uma emoção, aliás, que une ou separa. Por isso que eu digo, as pessoas podem até discutir Deus, mas elas não discutem o amor. Porque pode tanto unir quanto separar. Então, independe da tua visão. Você sempre vai estar nesse mar, nessa emoção. Na experiência individual, é um sentimento de conexão e muitas vezes de transcendência. Dentro da ciência, a neuropsicofisiologia diz: o comportamento se expressa como um resultado da memória, do nosso mundo do pensamento, das emoções, dessa nossa interpretação através do sentimento e da nossa motivação, que nada mais é do que a nossa vontade. O acordar todos os dias. Mas veja, nada disso é concreto. Na nossa experiência de vida, mas no laboratório, na ciência, os estilos emocionais são padrões específicos de atividade cerebral. As inteligências racionais dizem respeito a aprendizado e memória. E quando eu falo memória, justifico uma criança de 1 ano nascer já com um impulso para a música, um impulso para a matemática, através de um joguinho. E a gente ainda tem as inteligências múltiplas, que são padrões específicos e singulares, que dentro dessa nossa caixa chamada cérebro, facilitam o nosso processo e habilidade natural, nosso talento natural. Hoje, na neurociência, nós sabemos que o conceito do cérebro, de um cérebro estático e imutável, está errado. Ele não é fixo. Na propriedade da neuroplasticidade, se demonstra que temos a capacidade de modificar a sua estrutura e sua função de maneira considerável. E eu queria explorar mais isso. Dentro da ideia de que a vida é um laboratório da alma e que a espiritualidade é esse exercício de tornar a alma mais potente, ou então de a gente reconhecer a potência dessa alma, a gente pode dizer que se espelha o processo da neuroplasticidade
esse processo natural do corpo de desenvolvimento constante, com a nossa atitude de experimentar o nosso espírito, essa nossa inteligência nessa presente vida. A gente poderia até ampliar mais. Os conceitos de constelação familiar, que é por onde esse grupo se formou. Estar vivo ou estar morto não é só uma condição física, mas é um estado de estar. Se eu me condiciono a não querer, a criar uma vida estável e sem crescimento, eu talvez já esteja vivendo num estado de não movimento. E a neurociência fala a mesma coisa. Um estado de grande estabilidade, de conforto, não é bom para o cérebro. A ciência e a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, que a ciência denomina de KS, é uma inteligência que extrai sentido, contextualiza e transforma e diferencia o homem da máquina. A inteligência espiritual é uma inteligência unitiva. Ela usa dessa capacidade, dessa habilidade natural do homem, que a gente chama de talento, e dessa forma de se expressar, que a gente chama de inteligência emocional, essa compreensão que esse ser, esse indivíduo tem da vida, e unifica numa expressão de inteligência espiritual. É um pensamento criativo, capaz de insights, formulador, mas revogador de regras. É aquele homem que transpassa os limites do conhecido para trazer novas ideias à vida. É uma mentalidade flexível, porque ela sabe que nada é imutável. Aliás, tudo é mutável. A vida é um grande movimento. Tem um alto grau de autopercepção. Tem uma conexão muito profunda consigo mesmo. Tem uma capacidade de enfrentar e usar e transcender a dor e o sofrimento. Porque entende essa como um impulso à vida. É como se o amor e a dor fossem dois lados da mesma moeda. Sem a sensibilidade de um, você não consegue acessar o outro. É uma inteligência que nos mantém inspirado por visões e valores. Reluta em causar o dano desnecessário. Tende a haver conexões entre as coisas, as diversas, e tende a buscar respostas universais. Por quê? Para quê? E se? Os psicólogos denominam independente do campo, porque tem uma capacidade de trabalhar contra as convenções. Eles veem algo que ninguém mais está vendo. São inspirados pelo servir e geralmente são acionados pela crise do sentido. Pera, o que eu estou vivendo? Isso não tem coerência. O que eu sinto, penso e faço não tem coerência. E ele fica em busca do quê? De co-criar uma realidade que seja mais coerente àquilo que ele sente. Então, dentro deste mundo, dessa dinâmica, que é a nossa inteligência, a consciência, a mente, o corpo, nós estamos numa presente vida que nos dá a oportunidade de realizar. Então, o grupo Tornar-se, ele trabalha 4 dimensões. O corpo, que é o mundo das emoções, essa química que faz com que a gente tenha uma experiência de vida e que às vezes consciente ou não, ela está atuando. A mente, que nada mais é o que eu tenho claro na minha vida e o que eu não tenho claro. É uma forma simples de ver a luz e a sombra. Isso eu vejo, isso eu não vejo. O espírito. Poxa, mas eu quero tanto isso. Eu aspiro isso, por que eu não consigo?
qual a crença, às vezes dos meus sistemas, mas às vezes a minha crença do por que que aquilo pode ser bom ou ruim para mim. Por que que aquilo me limita? Aliás, traz limitação. E a minha atitude, como eu realizo isso. Todo o processo é feito através de 4 passos. Então, a gente trabalha 4 dimensões e a gente utiliza nessas 4 dimensões um processo de 4 passos. Eu ganho consciência do meu sistema automático de resposta, como eu penso, sinto, imagino, digo, falo e ajo. O quanto isso é coerente com o meu estilo emocional, mas também com aquilo que eu quero viver, com as minhas emoções, aquilo que eu quero sentir. Eu ganho consistência através do exercício. E eu vou te dizer, não é um exercício complicado, não. É apenas um reconhecer daquilo que você é e você vai começar a observar naturalmente na vida. Porque a gente não reconhecer tira da gente a oportunidade de ver o tempo todo a nossa espiritualidade atuando nos pequenos atos. Num bom dia para o porteiro, num bom dia para o segurança, num sorriso para uma menina no metrô que estava triste. Isso são pequenos atos que demonstram a nossa espiritualidade em ação, a nossa forma de ser. E a congruência, os resultados disso. Então, dentro de um equilíbrio de troca, é o dar e receber. É um sistema de sempre estar integrando, assim como o yin e o yang, a força masculina e a força feminina. É sempre uma lei de contrastes. E nós fazemos isso através de 12 módulos, que são 12 ciclos, espelhando 12 áreas da vida dentro dos, das casas astrológicas. É como se a gente espelhasse o céu e a terra. A gente trabalha muito com esse espelhamento aqui. Respiração. E o que a gente utiliza da ciência? A respiração HeartMath, níveis de consciência de David Hawkins, barra de Axis, movimentos e exercícios sistêmicos das constelações familiares, a metodologia de Life Coaching, aquilo que eu vejo, sinto e realizo, porque o coaching nada mais é do que um treinamento para usar isso, eu ter claro e usar mais, visualizar um ponto cego, que é nada mais do que uma sombra ou uma crença, e mudar, e ter a chance de mudar a partir do momento que eu consigo acessar essa informação. E não só isso, a gente acaba trabalhando com as leis herméticas, a gente discute os 7 sentidos, além dos 5 sentidos, o sentido de própria percepção, o sentido de noroceptivo, de perceber a localização, temperatura, ritmo, essa é a nossa capacidade de sensibilidade energética. A gente fala muito das leis da quântica e atrela ela as leis da cabala, elas são muito espelhadas. Bom, como que a gente faz isso na prática? Tornar-se são 12 ciclos, 12 meses. Nesse programa de ciclos, eu vou sempre olhar para para o eu, enquanto alma e corpo, essa inteligência e esse corpo. E depois eu vou olhar como eu interajo com o outro e com o ambiente. Então, sempre vai ser um espelhamento. A minha base fundamental e como eu atuo na vida. E nessa atuação, o que eu dou e o que eu recebo. Qual a congruência disso? Qual é a coerência também? Então, sempre vai ser um. Quando eu vir um desconforto, um limite, pela psicofisiologia, a nossa motivação ela se dá através da injúria. Então, toda vez que eu tiver contato com esse desconforto ou com esse limite, eu vou entender que ali há uma memória celular, que muitas vezes está inconsciente, mas que se veio à tona é porque eu já estou pronto para olhar. Porque todo o processo é para ser leve, mas altamente transformador.
A gente se utiliza muito da filosofia das constelações familiares, que foi a origem do grupo. Dentro das ordens do amor, a gente entende que tem a ordem do pertencimento como o primeiro lugar, a ordem da hierarquia, quem veio antes, em segundo lugar, e a ordem do equilíbrio de troca, o dar e o receber. Mas, quando eu estudo as ordens do sucesso ou do empreendimento, eu sei que a hierarquia, quem chegou antes, é mais importante. O equilíbrio de troca, aquilo que eu dou e recebo. E só aí eu entendo e percebo o meu pertencimento. Eu não tenho necessidade de esperar essa expressão de fora. Eu sinto essa expressão internamente, eu tenho orgulho de quem eu me torno. E a partir desse empreendimento que sou eu mesma, eu consigo entregar ao outro e à vida algo. Bom, dentro desse espelho, dentro desses limites, dentro do eu e do outro, a primeira casa que a gente visita é a casa do eu. Está muito ligada ao centro de força da vontade, a vida e a morte. Eu estou aqui. Essa casa vai se confrontar lá na frente com a sétima casa, que é a casa do compromisso, eu e o outro. Por isso é tão importante a gente utilizar da astrologia como uma visão do céu e das áreas da vida como uma visão da Terra. A ciência. No segundo mês, a gente fala sobre a casa do meu valor, quanto eu me autovalorizo e quanto eu me relaciono com esse alto valor. Eu me relaciono através do dinheiro, das relações, das parcerias que eu formo. Aqui eu só me relaciono, o compromisso vai estar lá na sétima, mas é como eu entrego o meu valor e o quanto eu recebo de valor. Como que é essa troca? E ela vai se chocar com a casa 8, os meus apegos, as minhas crenças. O meu eu superior e os meus relacionamentos, o quanto eu abro mão de mim para um relacionamento e o quanto isso me faz crescer, mas ao mesmo tempo, quais as transformações que eu tenho que fazer para o meu espírito se desenvolver, para minha alma atingir níveis maiores. E a relação do eu com o outro é sempre um presente oculto. Depois a gente tem a casa 3 das ideias, da comunicação, da minha autenticidade, é o meu centro de força gástrica, é minha luz solar. Se eu sou um sol, eu sou um satélite que atrai também. Ali vem a grande expansão da minha energia vital. E ela se choca lá na frente, ela se amplia através da casa 9. A minha evolução, os meus conhecimentos, aquilo que eu trago, mas aquilo que eu também desenvolvo, o meu eu, a minha autenticidade e o outro. Depois a gente vai para a casa 4, a minha família, a minha origem. Ali eu tenho o centro de força cardíaca, o amor. Tudo começa por ali. Tudo começa por um primeiro olhar, antes de um encontro. Havia uma intenção entre o pai e a mãe. E a partir dessa intenção se materializa o encontro, a partir dessa materialização se materializa uma vida, se dá origem a uma vida. Então é um processo muito profundo e que é óbvio, vai envolver o cardíaco, o primeiro órgão que gira à direita e começa a bater e mandar movimentos morfogenéticos para aquilo que o corpo já tem, já existe, que é um sistema nervoso, um tubo neural, um sistema urogenitário. A casa 4, lá na frente, vai se chocar com a casa 10, da minha carreira.
eu e o meu ambiente. O que que eu trago? O que que eu trago da minha ancestralidade, mas o que que eu trago também da minha expressão autêntica? Como que eu vou levar essa ancestralidade para frente? Eu vou levar com a minha autenticidade, eu vou achar um equilíbrio e levar com a minha autenticidade e às vezes liberar todos para novos caminhos, ou eu vou replicar padrões. Lembra? Sempre que eu ver limites ou desconfortos, ali está minha memória celular. Na casa 5, centro de força da garganta, a minha verdade expressada com alegria, compaixão. Quem gosta do mundo, da espiritualidade, da cocriação, sabe a importância do nível de consciência da alegria, da inspiração. A casa 5, ela vai se confrontar lá na frente com a casa 11, que é o meu mundo, mas é também a minha comunidade, as pessoas que eu me conecto, as pessoas que fazem parte dessa minha expressão de ser e desse meu autodesenvolvimento. Aqueles que também me trazem limites e desconfortos e que são os grandes mestres da minha vida. E por último, eu integro o meu ser na casa 6, o que eu vejo. E como eu administro a minha rotina, a minha saúde, o meu corpo, todo esse conteúdo que eu trouxe antes, dentro desta máquina divina que é o corpo, para conseguir espelhar isso na vida, integrar isso, aquilo que é a minha espiritualidade, aquilo que às vezes está muito inconsciente. E que se estiver pronto vai vir ao consciente, mas se não estiver, não tem necessidade. Não é para o seu momento. Mas a grande verdade é que toda vez que a gente traz luz, a gente acende as luzes do porão. E isso não precisa ser, o processo de organização não precisa ser pesado. Ele só precisa ser reconhecido e ter um lugar. E quando eu vejo que tem algo que não faz mais sentido, eu tenho a chance de mudar, inclusive. Porque se eu não olho, provavelmente isso está atuando em mim e eu nem estou tendo consciência. Eu só estou julgando, criticando no outro aquilo que eu não tenho coragem de ver em mim. Então, nesse processo onde o eu, que é a alma e o corpo, se espelham e se integram ao outro ambiente, eu vou olhar aquilo que me traz luz, mas também aquilo que me assombra. E aquilo que eu projeto. Porque, na verdade, se você está aqui, você está buscando algo a mais. Você está querendo olhar aonde eu ainda posso crescer. E eu só posso crescer olhando aquilo que eu não vi. Então, não há uma mística aqui sobre o que é sombra e a luz, o que é crença e o que é aspiração. Só existe uma moeda de dois lados. Uma está acesa e a outra está apagada. Só isso. E é um processo sempre de dar e receber. É como se fosse uma complementação. A gente utiliza, das ordens do sucesso. Aliás, a gente se utiliza da filosofia das constelações familiares. Eu uso a ordens do sucesso porque eu vi isso muito imponente dentro deste livro de Bert Hellinger, quando ele fala do orgulho de ser, do orgulho de estar disponível, do orgulho de encontrar a sua posição para achar o seu sucesso pessoal. E eu utilizo sempre da base de contrastes. Veja, energia yin e yang, uma energia que nunca se esgota. Uma energia feminina, uma energia masculina. A gente não fica teorizando muito, a gente vai experimentando e vai vendo como isso se encaixa na minha realidade. E como isso pode me levar a entendimentos maiores.
Tudo através de vivências, de exercícios. Os exercícios, eles sempre vão ter essa base de contraste. O que me desconforta e a luz que eu estou buscando. Dentro desse desconforto, eu me exponho para buscar esta clareza através dessa luz. Deixando claro, eu tenho a chance de me entregar. E nessa entrega eu posso gerar um movimento. Então veja, isso é um processo da física quântica. A energia, ela não para, ela está em onda. E quando eu observo ela, eu dou uma qualidade para ela, essa onda começa a se movimentar, começa a se expor. Quanto mais clara eu tenho essa onda, mais eu vou me entregando a esse movimento. A mesma coisa é a filosofia. A partir de uma observação do cenário, ela entende, ela tenta compreender como o homem pensa e como ele está se movimentando a partir daquele processo social que ele está vivendo, aquele momento que ele está vivendo. Como eu disse, a gente se utiliza muito de ferramentas consolidadas e principalmente para a gente checar, como a lei da matemática, como uma lei óbvia de lógica. O que a gente está falando? Tem sentido ou não tem sentido? Então, eu trago uma primeira ferramenta, que é a barra de valores de consciência de Barrett. Veja que interessante. A gente tem os 3 primeiros níveis, que nada mais são que Maslow, e a gente integra ele num sentido de evolução. E a partir dessa evolução, eu quero utilizar da minha identidade autêntica, da minha expressão autêntica. A partir dessa expressão autêntica, eu me coloco disponível para me comunicar com a comunidade, para eu expor algo também que pode ser bom e benéfico. E a partir dessa experiência, eu consigo estar a serviço, e esse serviço me faz evoluir, eu passo a contribuir com a vida. E eu consigo fazer isso a todo momento, seja no meu trabalho, seja nas pequenas atividades da vida, como diz o Ikigai. Então, dentro de um processo, de uma necessidade natural de ter uma estrutura, uma estabilidade, de ter uma base de relacionamentos, e de a partir desses relacionamentos eu ter um resultado, uma qualidade de vida, eu vou ganhando maestria e coragem para poder me expressar. Então, quando eu olho para esse espelhamento, eu de novo coloco aqui um processo de dar e receber. É sempre uma moeda de 2 lados. Sempre um propósito da alma, aquilo que eu quero sentir e viver e expandir, uma expansão, uma crença, uma fé, uma aspiração. E um propósito, às vezes, do ego. Eu preciso me estruturar, porque se eu não me estruturo, eu começo a descrer. E toda a minha fé se torna em limitação, em crença. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. A mesma coisa quando eu falo de Hawkins. Ele trabalha as emoções, porque a partir das emoções você consegue medir pelo corpo físico o movimento, a energia e a força, através da cinesiologia, que também é utilizado dentro dos fenômenos da constelação familiar. Aquilo que dá força é aquilo que tira a força. E é utilizado dentro da ciência quântica como a sensibilidade energética do corpo. Isso está me produzindo energia ou está me tirando energia? E é justamente através dessa consciência, essa percepção do corpo, que eu começo a perceber meu sistema automático de funcionamento. Aquilo que eu penso, aquilo que eu projeto em imagem, aquilo que eu sinto, as palavras que eu uso e as minhas ações. Aqui também a gente tem um espelhamento, mas eu quero chamar a atenção, se lá para a barra de valores a gente tem no espelhamento o meio, que é a coragem, aqui a gente também tem o meio, que é a coragem, a afirmação, a decisão, o empoderamento. Mas o que é coragem na etimologia da palavra?
O coração em ação, em movimento. O primeiro órgão que bate, que dentro da medicina tradicional chinesa é o imperador soberano, é aquele que comanda a nossa alegria de viver. E dentro dos ritmos cardíacos, da respiração Recknef, a gente percebe um coração forte, um coração vivo, ele está em eterno batimento. E não precisa estar incoerente, ele pode gerar uma coerência para criar maior clareza e entendimento desses processos que o Life Coach Quanto entende como um sistema natural de resposta. E daí, nesse processo de altos e baixos da coragem, do coração, a gente pode ver os espelhamentos. Quando eu tenho orgulho e ele está fora de um padrão que me faz crescer, eu preciso de um pouco de neutralidade e entender que aquilo é meu, e que para eu estar ali, eu não preciso trazer toda a minha energia, eu posso ter orgulho de mim, mas não achar que o outro está me confrontando. A mesma coisa para os processos de vergonha e de iluminação. Bert Hellinger, eu não o conheci, mas meu professor sempre fala que ele diz os maiores processos de iluminação estão na nossa coragem de enfrentar os nossos maiores monstros interiores. Jung falava isso. Se você parar para pensar, Jesus, dentro dos registros que tem, tentou falar isso para gente no processo dele de 40 dias do deserto. Então, o processo de mapa de consciência é um processo de criar coerência entre pensamentos e emoções. As emoções da alma e as emoções do ego. As emoções da alma, aquela que querem se expandir, o ser, o sentir, e a retração do sentir, que às vezes nos fixa no ter, e a gente fica buscando fora aquilo que a gente não está acessando dentro. Bom, dentro dessa realidade, a gente vai trabalhar as 4 dimensões do ser. Então, cada ciclo, a gente trabalha essas 4 dimensões. Cada semana, são encontros semanais, cada semana a gente trabalha uma área. A primeira semana a gente trabalha o corpo, as emoções. A segunda a gente trabalha a mente, a luz e a sombra. A terceira, a gente trabalha o espírito, as minhas aspirações, as minhas crenças também. A quarta a gente trabalha a atitude, as minhas realizações e as minhas limitações. Como que a gente faz isso? Nos encontros a gente trabalha com exercícios e vivências para acessar essas informações. Depois a gente tem um material que eu entrego, que é a metodologia para você organizar essas informações. Eu tentei buscar isso de forma mais simples possível, porque é para fazer respirando, é para fazer tomando um café, tomando um banho. Não é para mudar a rotina da vida. É para integrar isso na vida nos pequenos atos, como diz Ikigai. E nesta observação, direcionar a nossa energia. O que eu quero viver? O que eu preciso mudar para viver isso que eu quero viver? E esse nosso comprometimento com a experiência da vida, com esse laboratório da alma. A gente faz isso durante 12 meses, 12 ciclos. Então, pô, é difícil? Não, não é difícil. É só uma questão de gerar um novo hábito, igual ir para academia. Os primeiros dias dói. A gente quer desistir, mas se a gente insiste um pouco, chega uma hora que a gente nem quer sair mais daqui. Porque faz tão bem que aquilo se torna uma satisfação na vida. Todo o processo das dimensões do ter, que é aquilo que a gente vê de concreto, precisam gerar uma consciência do nosso processo fisiológico, nosso sistema automático de resposta. Então, se eu trabalho o meu ser, que é corpo, mente, espírito e realização, eu preciso projetar isso no espelhamento daquilo que eu tenho. Então, eu preciso ter consciência de como eu estou atuando. Dessa consciência, eu preciso me questionar aquilo que eu quero viver e como aquilo gera coerência na minha vida, o que me traz satisfação e me traz insatisfação.
A partir desse olhar, eu vou buscar consistência. O que eu tenho que mudar para que a minha realidade seja aquilo que eu quero viver? E eu começo, dentro das sincronicidades, observar aquilo que eu dou e recebo como um eco, como uma dança entre o corpo e a alma. A gente vai vendo uma dança entre você e a vida, você e as pessoas. E observar o corpo, a gente utiliza, o objetivo é sempre utilizar. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando do invisível, a gente está falando da nossa intuição, dessa inspiração, que a gente pode usar ou não. Mas quando eu observo o meu corpo, ele me mostra, através da minha sensibilidade energética, aquilo que está vibrando em mim. E eu consigo ver no outro aquilo que eu estou espelhando. Isso me lembra uma passagem acho que de Buda não, acho que de Mahatma Gandhi, que ele estava fazendo, explanando, mas era um desses seres iluminados que a gente já passaram pela Terra. Ele estava explanando para um grupo de pessoas e uma pessoa veio e começou a gritar com ele. E ele ficou imóvel e quando finalizou, ele agradeceu, porque ele falou: se você está trazendo isso para mim, você está me trazendo um presente, porque provavelmente eu estou ressoando isso. No campo das constelações, isso é muito claro. Quando eu escolho alguém para me representar e quando eu sou escolhida para representar alguém, essa pessoa está vendo em mim um mesmo padrão vibratório. Porque vamos lembrar o que Einstein descobriu. Eu só consigo enxergar fora aquilo que eu já entendo dentro. Aquilo que eu não compreendo dentro, eu nunca vou ver fora. Eu observo a minha mente, o meu comportamento, essa minha intuição intrínseca, que nada mais é do que um grande almoxerifado, que traz lá todas as minhas memórias. E não é só as memórias da infância, não. Aquele movimento morfogenético do coração, para as células do corpo, ele está imprimindo ali todas as memórias da família, da mãe, do pai, da ancestralidade. Todas as nossas formas de comportamento. Na homeopatia a gente sabe. Aliás, eu aprendi isso na homeopatia, né? O processo desse gerar o embrião, de fecundação, a mitocôndria da mãe, ela se torna a soberana. Portanto, é por isso que a gente percebe que nós temos muito comportamento emocional das mães e muitas vezes a nossa atitude dos pais. A gente observa isso nas constelações e há alguns exercícios que às vezes eu proponho para que você observe em você aquilo que você traz do pai e da mãe. E você naturalmente percebe que um você atua e o outro você responde à vida. E a nossa última intuição, que é a intuição não local, essa nossa capacidade de conexão e de observar as sincronicidades, aquilo que vem para a gente. Observar o outro ambiente e as respostas que a vida dá. Qual que é o meu papel? Meu papel é guiar, através da minha experiência, através do que eu estudo da ciência e o uso das ferramentas que eu entendo são as mais simples para a gente aplicar no dia a dia. Eu trago a experiência de você testar e se inspirar para você confiar em você mesmo, nessa sua capacidade de conexão com o corpo, do corpo com a alma e da alma com o campo. Através de pessoas, situações, espelhos, projeções. Isso eu faço através de um passo a passo. E eu tento ser o mais simples possível, porque foi só assim que eu consegui dar conta de todo o meu conteúdo. Eu acesso a informação. Eu checo, quando eu falo eu checo, eu tento desmistificar ela de certo, errado, bom ou mal. Eu entendo que aquilo é uma energia que está atuando e eu, através dessa energia que está disponível, manipulo ela para usar no meu dia a dia. E eu posso até testar de uma forma menos produtiva para mim e uma forma mais produtiva, até que eu ganhe
maestria e manifeste isso da forma como eu quero. Para isso, eu utilizo muito das respirações focadas no coração, essa conexão que a gente tem com a nossa sabedoria divina. Porque vamos pensar bem, a partir do embrião, o corpo só se forma no movimento do coração e nesse bombear de energia e informações para todas as outras células crescerem, se multiplicarem e se formarem em órgãos para que um dia a gente se torne quem a gente é. Lembrando que a gente está falando da maestria do eu de sucesso, das ordens de sucesso. Então é sempre quem vem primeiro. O coração vem primeiro. Por isso, não vamos ter pressa. Nesse processo, a gente não tem pressa. Porque não é um fato que vai mudar tudo. Não é um ganhar na loteria. São vários ganhos diários. Eu não acredito em nenhum processo de iluminação. Ó, eu acredito que durante a vida a gente se ilumina muitas vezes. A gente tem muitas cartazes. E a gente tem um processo diário de autoiluminação. Que nada mais é do que a gente dar espaço e reconhecer algo que em nós já é perfeito. Então, esse processo de sentir, dar pausa para observar, a gente respira inspirando e se inspirando, e expira para trocar, às vezes, uma memória antiga para um novo aprendizado. E, principalmente, se coloca para experimentar na vida. A gente faz muito isso utilizando desse desafio que são as ordens do amor. Esse sistema de, no querer pertencer, ser reconhecido através da hierarquia, desse equilíbrio de troca, como um empreendimento humano, também me dar a hierarquia de autenticidade, de ser quem eu sou. E neste ser quem eu sou, eu consigo equilibrar essa troca, eu dou aquilo que eu tenho. E é óbvio que eu vou receber aquilo que me é de direito, aquilo que ressoa comigo. Ressoar é eco. E daí, nesta minha autenticidade, eu acho o meu lugar. E eu naturalmente pertenço, eu não preciso dessa validação do outro. E quando eu consigo atingir esse nível de consciência, como regra espiritual, esse ecoar, essa ressonância, essa troca, essa sincronicidade se torna natural. O equilíbrio de troca se torna presente. É como se a vida te devolvesse tudo aquilo que você já é. E você enxerga ali a cocriação. Mas isso também dentro de uma hierarquia e dentro de um pertencimento. Eu preciso respeitar nesta hierarquia as ordens do sistema e as minhas ordens naturais. Porque assim eu faço parte desta vida. A vida não te dá mais espaço para você se comprometer além daquilo que você é capaz. Mas ela te dá muita oportunidade de você extrapolar isso. É uma decisão. Então, nesse processo de realização, a gente aprende a usar mais a filosofia das constelações familiares, que nada mais é do que as três palavras mágicas, as três palavras mais importantes. Vou usar a palavra mágica, porque meu professor me daria uma bronca. Mas as três palavras mais importantes da constelação da constelação familiar, que diz: entre o amor e a dor existe um processo de compreensão. Quando eu estou dolorido e triste e em desordem, é porque eu ainda não compreendi algo que não está disponível, não está claro, não está iluminado no campo. Então eu tenho que dizer sim. E eu entendo a segunda palavra importante da constelação, que é por favor, como um processo de compreensão e compaixão conosco mesmo e com o outro. E também, a partir do momento que eu entendo que isso é uma oportunidade da vida de desenvolvimento, de uma compreensão maior,
sobre o significado e o sentido, já que a gente está falando de espiritualidade, eu agradeço. Eu aceito o meu destino, eu respeito o destino do outro e eu agradeço a oportunidade dessa presente vida. E daí eu trago também a filosofia do Ho Oponopono, do novo Ho Oponopono, que é a filosofia da aceitação. A partir do momento que eu compreendo, eu só digo sim, eu aceito. E com compaixão eu digo eu te amo. E numa saudação eu digo obrigado. Que a divindade que há em mim abençoa a divindade que há em você. E é nesse processo que a gente vai realizando e gerando congruência na nossa vida. Observando a ordem e a desordem, utilizando elas não como um conflito, mas como um confronto. Se até os planetas se chocam para ver as estrelas, a desordem nada mais é do que um confronto para eu ver esse algo maior, esse processo de iluminação, esse estrelar. Voltando, a gente espelha dentro da ciência e da consciência os valores e o processo de evolução. Eu pertenço. Dentro de uma hierarquia, eu tenho que respeitar o outro. Dentro de uma performance, eu tenho um equilíbrio de troca. Aquilo que eu dou, eu recebo. Veja, a gente usa a ciência o tempo todo para ver se o nosso caminho está espelhado assim na Terra como no céu. Então, num processo meu de evolução, eu ganho uma autenticidade, uma expressão. Isso gera um equilíbrio natural de troca. Aquilo que eu expresso, eu recebo em troca. A minha autenticidade. Dentro disso, eu consigo entrar na comunidade e ser reconhecido, processo de hierarquia, eu começo a ser reconhecido pela minha colaboração. E dentro desse meu processo, eu passo a simplesmente pertencer. Eu não preciso, eu sei qual é o meu lugar genuíno, e eu me sinto integrado ao todo. Da mesma forma que a gente espelha isso no mapa de consciência de Hawkins, que trabalha as emoções. Lembrando, pensamento, tudo que traz nesse exercício de pensamento, imagem, sentimento, palavra, ação, vai ter que gerar uma coerência. Por quê? Porque é isso que a gente está buscando nessa aspiração de autoconhecimento e de equilíbrio, de conexão conosco mesmo e com o outro, né? E isso gera um espelhamento, assim na terra como no céu. Se eu tenho orgulho, eu tenho que buscar neutralidade. Se eu tenho raiva, eu tenho que ter uma disposição para tentar consertar as coisas sem usar tanto meu fígado. Se eu tenho um desejo, às vezes eu tenho que aceitar que eu não posso ter tudo que eu quero. Às vezes eu tenho medo, eu tenho que agir com a razão e buscar mais informações. E às vezes a informação é uma experiência de vida, não é encher a mente de informação. Bom, as atividades são sempre práticas em grupo, sempre tem exercícios, lições de casa, mas simples, de autoobservação. Um deles muito importante é o processo de meditação. Eu criei 4 meditações, cada uma para atuar numa semana, numa dimensão da nossa vida, corpo, mente, espírito. Elas se utilizam eu não criei nada novo, eu só unifiquei aquilo que já existe. E é lógico, imprimo ali a minha experiência, sim, para você também poder mudar as palavras como você sentir que faz mais sentido para você, aquilo que dá força para você. Mas o mais importante, essa meditação é uma programação para o seu subconsciente e você tem que gravar. Você te ensina a anotar o Psipa, que é esse sistema natural de, de resposta. E a gente usa uma lista de contraste, que nada mais é do que uma ferramenta de gestão de projeto. Força, fraqueza, oportunidade, ameaça.
algo meio que simples, lógico no dia a dia. A gente faz muito exercício para aprender a soltar. E a gente exercita muito esse uso consciente da respiração. Através do Código Básico do Universo, a gente entende, isso é um livro, a gente entende que nós somos um saco vazio que respira. Nós somos um emaranhado denso de células que escondem por trás átomos, que escondem por trás uma quantidade ínfima de energia, e essa quantidade de energia nos faz materializar. Então, nesse processo de consciência da respiração, o corpo é uma grande plataforma da alma. O que a alma quer expressar com esse corpo? Isso é um pouco de cabala também. Aprender a criar essa intimidade com o corpo. O que ele está me dizendo? Eu trago muito a minha experiência natural de psicossomatização de tudo. Existem algumas pessoas que são hipersensíveis e elas trazem essa informação para a vida. E o objetivo é a gente aprender a criar essa intimidade com a nossa intuição, com as 3 dimensões da intuição. Mas não forçá-las, deixar que elas simplesmente surjam. A gente solta para que elas surjam. A gente não pode mentalizar elas. E para isso a gente utiliza da escrita expressiva, da reflexão para organizar as ideias e também para fazer um download, liberar, às vezes, uma energia que está poluindo a nossa mente e tirando o nosso espaço interno de trabalho. Então, a gente utiliza dessas ideias para serem organizadas e a gente utilizar a palavra de forma mais correta. Aliás, de forma mais eficiente. Correta não, eficiente. Organizar, ao emitir essa palavra deve refletir a nossa verdade. E que no momento está meio escondida, mas conforme a gente vai seguindo, ela vai aflorando e vai ficando mais fácil de acessar. Tem material de apoio, que é anotações dos exercícios. Eu vou confessar que eu acho que a apostila não deve ter mais de 5 páginas, porque é um método de você anotar. É como se você criasse a sua própria apostila. Você tem a mandala para você construir. Você tem os estudos e materiais para reflexão, que eu sempre troco. E as meditações para gravar. Existe um valor de participação por ciclo, que é mensal. E que te dá a possibilidade de entrar e sair quando você quiser. Eu quero trabalhar só com ciclo 1, 2, 3. Mas a minha sugestão é que você, antes de trabalhar com o ciclo 7 para frente, você faça do 1 ao 6. Porque o 7 você está falando do outro. E o processo de laboratório da alma é um processo nosso. Eu crio a minha integridade para daí sim entrar de forma responsável em atuação com o outro. Bom, é isso. É disso que se trata. Essa é a aula inaugural. Espero que você tenha ficado até o final. E eu te encontro a partir da primeira semana de março, primeira semana útil de março, primeira terça-feira útil de março. A gente se encontra para o primeiro encontro do Espiritualidade.